Uma boa noite, a paz esteja com os que ouvem. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. A fé não é formada por uma tradição, a fé não é formada por uma religião, não é uma instituição que forma a fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim escreveu em Hebreus, o escritor declara na carta de Hebreus, que a fé vem pelo ouvir, então não é por ver. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E nessa noite eu venho, em nome de Jesus, para ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pois toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e proveitosa é para ensinar e para corrigir, a fim de que toda criatura, todo ser humano, seja instruído e aperfeiçoado em toda a verdade diante de Deus. A Bíblia fala, está escrito no capítulo 12 de Daniel, acerca das palavras seladas para os últimos tempos. Naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o qual pelejará e batalhará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha, desprezo e nojo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras. Sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essas são as palavras de exortação e aviso para os últimos dias, as palavras seladas para os últimos tempos. E o dia do Senhor está próximo. Ele está falando em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. Essas palavras, elas estão seladas para os últimos dias. Será que os últimos dias estão próximos? Já se perguntou. Muitas pessoas, infelizmente, não estão enxergando a realidade que está diante de seus olhos, pois a Bíblia declara que nos últimos tempos as pessoas estariam cegos, como está escrito em Coríntios 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E verdadeiramente Satanás tem cegado o entendimento de muitos incrédulos. Isso é surreal. O tanto de incrédulo que a terra está se enchendo, não tem como mais somar. Tanto de pessoas
e que estão caminhando como cegos e não conseguem discernir o certo do errado, isso não tem como mais nós somarmos, porque a cada dia mais a terra está se enchendo de homens que não mais temem ao Senhor. A cada dia mais as pessoas estão se apartando do verdadeiro temor do Senhor dos Exércitos. Mas o provérbio, ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Aqui está o mandamento de Deus, a palavra do Senhor. Não há um mandamento novo, mas a palavra antiga. Não existe nada novo, não existe novidade. Não tem uma religião nova, não existe uma religião certa. E todas as religiões não levarão e não levam a Deus, mas Jesus declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma conversa mentirosa que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Nós sabemos que nenhuma mentira provém de Deus, mas provém de Satanás. Jesus falou que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. O único caminho é Jesus Cristo. Por isso creia no Evangelho. Pois disse Jesus: creia em Deus. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. São muitas moradas, mas são poucos moradores, são poucos que habitarão os céus, que alcançarão a salvação. Você sabia que são poucos que se salvam? Jesus diz: estreito é o caminho e apertado o caminho, e poucos entram por esse caminho. Já fizeram essa pergunta para Jesus: Jesus, Senhor, diga-nos, são poucos que se salvam? Jesus falou de uma forma aberta: o caminho é estreito e apertado é o caminho, poucos entram por esse caminho. Poucos têm compromisso com a verdade. Poucos ainda se importam em buscar Deus verdadeiramente, porque a maioria busca hipocritamente a Deus, e pelos seus interesses e pelas suas necessidades, mas não da forma verdadeira, a qual Jesus falou que não é por interesse, não é por necessidade, não é por medo, mas é pelo amor, pelo temor, que não é por força nem por violência. Ninguém está te forçando a entrar pelo caminho estreito, mas o caminho estreito deve ser anunciado. Ninguém está tentando forçar a verdade das Escrituras, mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ninguém veio convencer uns aos outros a buscar a Deus e se voltar a Jesus Cristo, mas a Bíblia fala que felizes são aqueles que ouvem e praticam as palavras deste livro. Mais do que felizes são os que ouvem e praticam as palavras que estão escritas neste livro. Mais do que felizes são os que guardam, ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro. Este livro é a palavra de Deus, é o livro selado. O livro selado para o último dia, a qual ninguém pode mudar nada. Mas há muitas pessoas que pervertem a verdade em mentira. Há muitas pessoas que trocam a justiça pela injustiça, que troca o verdadeiro, reto, caminho estreito, pelo caminho de perdição, um caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno. Há muitos que trocam santidade pela vida de bebedices, vivem de mal a pior, entregam-se a idolatrias, vivem idolatrando ídolos, seres corruptos, homens, criaturas, meros seres mortais. Só que se esquecem que Deus não divide a sua glória com os ídolos e também não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com os ídolos e nem dá seu louvor às imagens de escultura, não, jamais. Por isso em Romanos fala que por Ele, para Ele e através dele
são todas as coisas. Estou lendo uma palavra, é uma palavra que declara e revela a face dos últimos dias. Já se perguntou se os últimos dias eles estão longe ou se já estamos vivendo eles? Já se perguntou se o dia do Senhor ele está próximo ou ainda falta muito? Porque segundo Jesus diz, aquele grande dia ele vem ardendo como fogo. O dia do Senhor é dia de justiça e juízo. Não como Jesus veio na sua primeira vinda, em que foi morto pelos malfeitores religiosos e políticos, mas agora virá como justo juiz. Jesus veio como cordeiro para cumprir a justiça de Deus, para salvar os pecadores, mas porém agora Jesus vem como justo juiz, e a Bíblia fala que certamente os homens precisam se endireitar os caminhos, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. Em outras palavras, arrependam-se, convertam-se, deixando os maus caminhos, deixando toda a impiedade, porque aquele grande dia, como chama de fogo, ele vem ardendo. A palavra de Malaquias está escrito no capítulo 4, acerca desse dia. Capítulo 4 de Malaquias diz que como palha, os ímpios serão queimados e todos os soberbos. Como palhas, todos os soberbos e ímpios serão queimados. Capítulo 4 de Malaquias. Mas para aqueles que têm temido o nome do Senhor, surgirá o sol da justiça. Passar pro lado de lá, eu vi que é um comércio, né? Não tem como. Do lado de lá, pode ficar no mesmo nome. Só esse lado fica mais em cima, né? Porque tem um comércio bem aqui, o nome bem incomodado. Fala pra ele que não vai durar muito tempo, só até o tempo de Deus depende. Não tem como ir pra outro lado, né? Bom, não pode fazer essa rua. Quer essa rua? Como assim? Se eu ficar ali, o som vai ficar virado pra cá. Se eu ficar de lá, eu vou ficar no meio da feira. Vamos lá de lá da rua. Pois é, se ficar aqui pra vocês lá, eu vou ficar melhor pra ele, entendeu? É porque lá não conhece. Tá, não tem como não. É o lugar que eu falei pra pegar hoje. Aqui, ó. Música nenhuma, nada pra você, é uma feira. Ela é lenta, mas você pode pegar a palavra feira, lá do outro lado, entendeu? Pode pregar do outro lado. Não pode pregar do outro lado, por que não? Aqui eu tô longe deles, lá, se eu falo também deles, eu tô longe de vocês, porque o carro tem condições, pelo menos ali, a outra esquina. Como está escrito em Daniel 12, nos últimos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Está escrito na palavra de Deus, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno. Esse é o dia em que ninguém vai escapar, meu amigo, o grande dia do Senhor. Jesus ele fala que muitos naquele dia vão ressuscitar para a vergonha, desprezo eterno. Assim como as pessoas têm vivido a vergonha de seus pecados, entregues e sujeitos a idolatrias, a bebedices, a imoralidade, assim naquele dia o Senhor Deus trará sobre ti o juízo, aonde cada um se responsabilizará pelas suas ações e suas escolhas. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, ele virá como o sol da justiça. O sol da justiça representa Jesus. Jesus é o sol da justiça. Não tem injustiça nenhuma
que seja correta e verdadeira, senão aquela que vem da parte do Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o justo juiz, o juiz das nações, é o justo juiz, o Deus que estará sentado no seu grande trono branco, e que na verdade as nações têm se esquecido, pois é tempo de voltar a temer ao Senhor e deixar os maus caminhos. Todo mau caminho ele leva a um final trágico chamado condenação. Todo caminho de impiedade, incluindo os desejos da carne, que são cobiças, bebedices, idolatrias, feitiçarias, levarão a um fim trágico chamado condenação, ou como também lago de fogo e enxofre. E por isso hoje, nós certamente estamos vivendo o tempo da graça, mas ela vai acabar. A graça vai acabar. A misericórdia, ela cessa um dia. Assim como o fôlego de vida acaba um dia, essa misericórdia ela acaba junto com o fôlego de vida. Na sepultura não acaba tudo, não adianta missa de sétimo dia, não adianta flores, rezas, copo de água, não adianta aclamar a Senhora, a Rainha do Céu, e chamar os milhares de mortos que são chamados de santos, que não vai adiantar de nada, mas certamente Deus os abrasará, e como palha se queimará todo soberbo e todo ímpio. Por isso a Bíblia fala no livro de Salmo. O livro de Salmo, ele não é apenas palavras como poesias, não são apenas palavras bonitas, mas está escrito em Salmo que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Também vai dizer que Deus lançará no inferno todos os ímpios e todas as nações que têm se esquecido de seus caminhos. A maioria conhece as palavras de Deus, mas não segue elas, e assim tem se esquecido dos caminhos de Deus. Muitas pessoas conhecem o que diz acerca dessa palavra, mas não seguem, porque deixaram os caminhos de Deus, abandonando os caminhos do Senhor. Por isso Jesus anuncia que venham se arrepender, porque certamente Deus te pedirá conta do que tem feito através desse corpo. Você sabia que o corpo é templo de Deus e que não é proveniente de vós mesmos, mas pertence ao Senhor dos Exércitos? A Bíblia fala que aquele que destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. Todos aqueles que vivem em orgias estão destruindo o templo de Deus, que é o corpo. Todos que estão vivendo em bebedices, vivem se embebedando, ou pelo menos se embebedam, ou assim estão vivendo em feitiçaria, ou então vivendo homossexualismo, ou usando o seu lábio não para honrar a Deus, mas envergonhando a Deus de formas obscenas, palavras torpes. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas são falsos cristãos. Suas palavras são tão sujas quanto de um ímpio. As palavras de alguém que verdadeiramente está em Jesus Cristo, elas não podem ser de uma tão baixo moral e de forma tão suja, porque Jesus nunca ensinou isso. Aí as pessoas falam, eu tenho Deus no coração. Mentira, vivem se embebedando, vivem mentindo, vivem com palavras torpes, vivem com palavras sujas. A Bíblia fala que aquele que quer caminhar em Jesus Cristo, ele deve caminhar piamente, sem mácula e sem mancha, que nenhuma palavra torpe venha sair de vossa boca, mas somente aquilo que é proveniente para a edificação e para a honra e glória de Deus. Você conhece uma árvore pelo seu fruto. Você não vai ver uma árvore má dando fruto bom e nem o contrário, pois cada árvore dá um fruto de acordo com o que ela é. E assim também aqueles que falam de Deus certamente não podem dar frutos maus, mas porém, infelizmente, estão enganando seus corações, falando o nome de Deus, mas estão com o coração cheio de iniquidade. Aí Jesus vai falar no capítulo 15 de Mateus, hipócritas, pois profetizou Isaías ao respeito de vocês, porque vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, disse Jesus. Em vão estão adorando a Deus, disse o Senhor Jesus, porque o lábio honra a Deus, mas o coração não tem Deus. O lábio fala de Deus, mas o coração está cheio de ira, está cheio de ganância,
está cheio de desejos maliciosos, cobiçosos, de idolatria. Isso não provém de Deus. Jesus fala o coração. Na verdade, é um lugar onde as pessoas guardam o seu tesouro. Cada um tira o bom proveito do seu bom tesouro. E no seu coração se entesoura coisas más ou coisas boas. E assim Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Imagina Jesus pregando. E aquela multidão ouvindo aquelas palavras dele. E depois essa mesma multidão que ouviram as palavras dele, elas agora são curadas por Jesus. E depois Jesus vai servir um banquete para eles. Eles vão comer de pães que Jesus multiplicou e peixes em que Jesus multiplicou. Jesus vai alimentar 3.000 pessoas, e outra vez vai alimentar 5.000. E no final de todas as coisas, eles crucificam Jesus. Esta geração atual repete os mesmos erros dos quais levaram Jesus no concílio para ser crucificado. Jesus muitas vezes tem dado a pessoas a verdadeira vida, esperança, no que se diz respeito à eternidade. Jesus tem dado ao homem mais uma chance, mas as pessoas elas continuam dizendo que não querem saber e não querem compromisso com a verdade. Elas não querem, simplesmente rejeitam ouvir, tentam de alguma forma silenciar as mensagens de Jesus. Eles falavam para Jesus, não queremos que reine sobre nós. Não queremos saber o que esse homem pensa, não queremos ouvir nada a respeito desse homem. Mas falavam isso porque estavam cheios de demônios. Uma pessoa cheia de demônio, ela nunca vai querer ouvir o discurso da palavra, do Evangelho. Uma pessoa cheia de demônio, ela vai querer ouvir qualquer coisa, menos o discurso da mensagem do Evangelho. Por que Pedro não quis ir embora junto com a multidão, que não suportou ouvir a mensagem de Jesus? Porque Pedro tinha o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aí ele falou assim, mestre, para onde que nós vamos? Se somente tu tem as palavras de vida eterna. Jesus falou, olha, se você quiser ir embora junto com esses homens, pode ir agora. Porque o discurso foi duro, mestre. Não, mas se quiser, pode ir agora junto com eles. Aí Pedro responde falando, Senhor, para onde que nós vamos? A multidão estava demoniada, não suportou ouvir a mensagem. Era, na verdade, 74 discípulos e ficou só 12 com Jesus. Nós conhecemos quem está em Jesus e quem não está em Jesus. Lá em João 8,47 fala, quem é de Deus ouve-nos, quem não é, não nos ouve. Quem é de Deus dá ouvidos, quem não é, é bode. Dá cabeçada, sai por aí como seres rebeldes, resistindo. E, infelizmente, o seu fim é de mal a pior. Infelizmente, o inferno é o destino final, é um fim trágico, é um destino eterno. Mas Jesus chama as pessoas no tempo em que resta vida para arrepender. Mas as pessoas querem arrepender, não querem. As pessoas querem continuar se embebedando e falar que tem Jesus. Elas querem continuar vivendo os seus mesmos maus caminhos e depois vão lá só confessar para o padre e acham que está tudo certo. Só que a Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Mas porém, aqueles que confessam e deixam seus pecados alcançarão a misericórdia. Provérbios 28 é a palavra de Deus. Confronta a mentira e ofende os mentirosos. A palavra de Deus, ela fere o orgulho dos homens de coração obstinado pelo pecado. A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina e vê as trevas do entendimento do coração do homem que só pensa em pecar, que só pensa em desfrutar do prazer do pecado no tempo que te resta. Só que vai chegar um dia que não vai ter como o homem fugir para lado nenhum, não vai ter como o homem escapar para lado nenhum.
ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, ele vai se ver rodeado pelo juízo de Deus, ele vai olhar para frente e não vai conseguir fixar os olhos, porque Deus resplandecente estará com seu livro aberto para julgar os homens e trazer sobre cada um a sua dura recompensa. Esse é chamado o dia do juízo final, o grande trono branco, aonde todos vão comparecer e todos nós teremos que estar. Um dia as pessoas que tanto amaram esse século presente, que tanto amaram os seus pecados e que tanto buscaram a satisfação em sua carne, elas vão se deparar num beco sem saída, num abismo sem saída, chamado Lago de Fogo e Enxofre. Mas hoje a misericórdia de Deus ainda está te chamando a arrepender-se. Hoje a misericórdia de Deus ainda está te chamando a converter-se e deixar os maus caminhos. A misericórdia do Senhor, mais uma vez, te chama a deixar o seu pecado, que seja qualquer um deles. A misericórdia é grande e a cada manhã se renova, e suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos vivos. O profeta Daniel, capítulo 12, ouviu Deus falando, escreveu essas palavras seladas para os últimos tempos. Está escrito que muitos vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. O que é isso? A condenação eterna. Outros vão ressuscitar para o gozo eterno, o que é salvação. Eu não sei o que você tem plantado, mas quando chegar ao fim dessa vida, você vai colher o que plantou. A Bíblia vai falar no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O homem está, pois, ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. O homem morre uma vez e depois ele segue a juízo. Ninguém vai reencarnar numa próxima vida e ninguém vai estar no purgatório quando descer ao pó. Não, ninguém vai poder fazer uma missa de sétimo dia por você, ninguém vai poder resolver o seu problema, porque após a morte é você e Deus. E Deus será o justo juiz, e Deus te destinará ou ao céu, ou Deus te destinará ao inferno. Não existe essa conversa de que o cidadão vai estar no purgatório aguardando até que chegue a missa de sétimo dia. Essa conversa não existe dentro da Bíblia. Isso é conversa de homens hereges que não leem a Bíblia. Isso é conversa de enganadores que não fazem questão da palavra de Deus. Não tem no Evangelho, não tem nas profecias, não tem no Novo Testamento, não tem no Antigo Testamento, em lugar nenhum na Bíblia, acerca do purgatório, porque não existe. Mas o céu existe. O inferno é mais real do que você e eu juntos. E Jesus declarou que nós devemos temer a Deus, porque Deus tem o poder para lançar o corpo e depois juntamente a alma no inferno. Tema ao Senhor, porque Ele tem esse poder para lançar a alma junto com o corpo no inferno. A esse nós devemos temer. Nós não devemos temer as autoridades corruptas, negligentes, porque certamente Deus está acima dessas autoridades. Jesus fala em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas antes temam ao Senhor Deus, porque depois de lançar a alma no inferno, também tem o poder para lançar o corpo também no inferno. Esse que eu tenho temido, esse que nós devemos temer. Busque temer ao Senhor Deus verdadeiramente e não enganosamente de palavras, mas em atitude, em ação, em caminhos retos, porque o único que deve ser temido é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não os homens. Mas infelizmente muitas pessoas temem mais os homens. É como se não acreditassem em Deus. Elas temem o homem porque o homem pode matar o corpo, mas não temem Deus porque Deus pode lançar a alma no inferno. Não faz sentido você temer o homem porque o homem pode te fazer o mal, mas se esquece de temer a Deus porque Deus lança no inferno.
Então, temam ao Senhor dos Exércitos. Dá-lhe honra e graças ao Senhor. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se ao Senhor, porque Ele é benigno. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor e se encontrar praticando coisas imorais. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor e se encontrar se embebedando, se encontrar vivendo como ser corrupto no adultério. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor e continuar sendo adúltero e vivendo como fornicador e mentiroso, porque assim está mentindo, enganando a si mesmo, e nele não está a verdade. Crê no Evangelho, moradores, pois o fim vem e o tempo está próximo. O tempo está se aproximando, cidade de Goiânia. O tempo está se aproximando, moradores. A Bíblia fala, Daniel capítulo 12, que nos últimos tempos muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela até o fim essas palavras, porque muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse tempo já está se cumprindo. Esse tempo já chegou. Muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra. E a ciência tem se multiplicado. O tempo do Senhor Jesus está próximo. Não há muito que se esperar, pois a ciência tem se multiplicado. A ciência tem negado Jesus. A ciência tem criado coisas, fatos e argumentos falsos contra Jesus. A ciência tem feito coisas mirabolantes que impressionam os homens ímpios, negando a fé e a existência de Deus. E a Bíblia fala que naquele tempo muitos vão correr de uma parte para outra. E está desse jeito. As pessoas estão correndo de uma parte para outra. Igual de religião em religião, como um macaco pulando de galho em galho. Assim está o mundo. Assim estão as pessoas. Só que as pessoas estão buscando Deus no lugar errado. Correr de uma parte para outra, buscando a Deus em religião, buscando nos tarólogos, buscando cartomante, buscando no banda, no candomblé, que banda, e vai e consulta os videntes, e vai lá e se confessa diante do padre, e pede para Maria, e pede para a senhora, mas não existe senhora no céu, não existe senhora na Bíblia, não existe rainha do céu diante de Deus e nem a palavra. Não, mas as pessoas elas gostam de engano. É desse jeito que está o mundo, amando esse presente século e amando a mentira, correndo de uma parte para outra, recorrendo a um lugar onde não se encontra Deus. Não foram os cristãos que inventaram que Exu é demônio, não foi isso, pois a Bíblia fala e declara em Timóteo que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir doutrinas de demônios. As pessoas querem dar ouvidos a filosofias e fábulas. É o que está acontecendo. O que é um espírito enganador? O espírito enganador é aquele que vem falando em nome de Deus, usando o nome de Deus, mas falando contrário à palavra de Deus. Todo espírito enganador fala de Deus, contrariando a palavra de Deus. É assim na mesa branca, é assim no catolicismo romano, é assim em todas as religiões. Falam de Jesus, mas contrariando a palavra de Deus, falando o contrário às escrituras, ou seja, as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Aí as pessoas vão de religião em religião. Ah, eu vou nessa aqui. Ah, não, essa aqui, Deus não está lá, essa aqui não agradei. Aí as pessoas procuram outra religião.
Agora vamos para essa religião, porque aqui pode se embebedar, aqui eles não vê nada demais em casar-se mais uma vez, aqui pode isso, aqui pode aquilo, mas se esquece que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não dá legalidade ao pecado, a palavra de Deus não dá legalidade ao adultério, a palavra de Deus não dá legalidade, libertinagem para os adúlteros casar-se, descasar-se, para se embebedarem e festejar em sua carne, vivendo como seres rebeldes, entregues à morte, levados para a condenação. Mas antes você, atentando para o que diz a palavra e observando a palavra de Deus, ela vai dizer uma coisa: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, Deus não proíbe nada e te deixa você escolher tudo. Por isso as pessoas falam sobre o livre-arbítrio, mas se esquece que suas escolhas más te trarão consequências más e frutos destruidores, consequências irreversíveis e eternas trarão as suas escolhas pecaminosas. Escolha Jesus e a sua palavra, pois a palavra de Deus, ela está sendo anunciada como um testemunho, como disse Jesus. Este evangelho do reino será anunciado a todas as nações em testemunho, em seguida virá o fim. Esse evangelho está sendo pregado em testemunho às pessoas. Não é uma questão de você querer ouvir ou de você credibilizar. Jesus falou: prega, quer ouça ou deixem de ouvir, prega, anuncia os seus pecados, porque eles são casa rebelde, e eles precisam ouvir porque são casa rebelde. Aí acontece que Deus manda anunciar as palavras, as pessoas agora não fazem questão delas, vão ouvir uma coisa ou outra e depois vão se esquecer delas e não vão praticar. Só que se esquece que no grande dia do juízo, toda a palavra ela vai ser cobrada e ela vai ser naquele dia contra ti ou a seu favor. Porque a palavra que foi pregada, esta palavra há de julgar no último dia. Ou você pensa que Deus é um juiz sem leis e sem regras? Não, meu amado, Deus não é um juiz injusto. Deus não é um juiz negligente. Os juízes da terra têm o livro da lei. Deus tem o seu livro da lei. E a palavra de Deus é o livro da lei. Lá em Apocalipse 20 fala: e abriu-se os livros, e os mortos foram julgados pelas palavras que estavam escritas nesse livro. Cada um foi diante de Deus para ser julgado, e cada um diante do Senhor será julgado segundo o que está escrito nesse livro, segundo o que foi encontrado nesse livro. Já imaginou? Naquele dia Deus abrir esse livro e Deus começar a te julgar de acordo com as palavras que você ouviu. Aí você começa a ouvir de Deus: aparte-se de mim, você que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e os anjos. Porque Jesus, ele disse que naquele grande dia vai apartar um dos outros, igual o pastor aparta os bodes das ovelhas. Aí as palavras que foram pregadas e não foram praticadas, ou seja, a palavra que desde sua meninice você tem ouvido e não tem guardado em seu coração, não tem praticado ela. A Bíblia fala que naquele dia, essas palavras elas serão contra ti em testemunho. Por isso Jesus fala em Mateus 24, versículo 14, quando este evangelho do reino, ele for pregado em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. O fim vem em seguida. E aí as nações são julgadas e acabou. Acabou a festa na carne, acabou, aí vai acabar. Acabou cervejinha de final de semana, acabou pinga depois do trabalho, aí vai acabar o sodomismo dessa terra, vai acabar o desejo da carne, porque já vai ser lançado os ímpios no inferno, porque não fizeram questão de Deus
não se importaram com a vontade de Deus, não quiseram se arrepender, não quiseram alinhar e ajustar sua vida com Deus, mas antes foram homens de dura serviço, que rejeitaram a verdade, trocando ela pela mentira, pelo prêmio desse presente século, trocando a justiça de Deus pela injustiça, trocando a sobriedade pela bebedice, pela embriaguez, trocando o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho dos mortos, segundo Allan Kardec, trocando Jesus pela Aparecida, pelo Padre Cício, pelo Allan Kardec. As pessoas, elas estão muito, a cada dia mais cegos, e sendo guiados por outros cegos. Sabe o que é o cego? É aquele que Jesus falou assim: tira do seu olho a trave e depois tira o cisco. Aí eles não se arrependem nunca de seus pecados e continuam com a trave no seu olho. A trave é o adultério, a trave é a mentira, a trave é a sexualidade, ou seja, é o pecado. Querem tirar o cisco, o pecadinho pequeno, mas em si mesmo a trave é grande, o pecado é maior. Proíbem o adulterar, mas adulteram. Proíbem fazer isso ou aquilo, mas fazem pior. Jesus fala: se um cego for guiado por outro cego, vão cair ambos no mesmo buraco. E que adianta você estar se confessando diante de um padre, sendo que ele tem os seus mesmos desejos carnais e talvez pior? São muitos os seus pecados que têm aparecido a cada dia, em casos de pedófilos, padres pedófilos, casos de pastores também, estupradores. Mas que adianta a pessoa se confessar diante de uma criatura impura, uma criatura imoral, sendo que Jesus fala que é diante de Deus que nós devemos confessar e deixar os nossos pecados para que assim possamos alcançar misericórdia. Jesus não falou para confessar diante do Padre, mas sim a Deus. Lá em João, a carta de João, fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, o Deus, justo juiz, o nosso advogado é Jesus. Confessa diante de Jesus. Lá em Provérbios 28 fala: aquele que confessa seus pecados e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas veja diante de quem você tem confessado seu pecado. Se você confessou diante de Deus, você tem que deixar ele, infelizmente. Essa é a dura realidade em que as pessoas não aceitam. Eu falo infelizmente porque a realidade é essa, mas as pessoas não aceitam. Acha que é só ficar confessando e sempre dizendo a Deus que se arrepende, mas antes nunca se apartando de tais desejos pecaminosos, de tais ações contrárias à vontade de Deus. E assim a Bíblia fala que estão separados da glória de Deus, estão separados ao ponto de não serem ouvidos por Deus. Pessoas que não arrependerem de seus pecados, elas vivem a vida inteira separadas de Deus. Aí depois falam que tem Deus e que Deus caminha com eles, Deus está em seu coração. A mentira não provém de Deus, mas provém de Satanás. Até quando vão mentir para si mesmo? A Bíblia fala: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda suas palavras, é mentiroso, e nele não há verdade alguma. Se alguém fala assim que conhece a Deus e não pratica a palavra de Deus, é mentiroso, e nele prevalece a mentira. E esses é conhecido na terra como filhos da ira, como filhos da perdição, entregues ao erro para serem condenados e mortos. O tempo da misericórdia vai se esgotar. Muitos estão correndo de uma parte para outra, e essa profecia foi falada há mais de 3.000 anos atrás, antes de Jesus. Muitas pessoas, muitas nações, muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra. E a ciência tem se multiplicado. Pessoas recorrendo aos necromantes, pessoas recorrendo aos cartomantes, e a Bíblia fala para não ir após os necromantes, para não praticar necromancia. O que é necromancia? É consultar os mortos pelos vivos, em favor dos vivos, é orar aos mortos, é consultar os espíritos de mortos. E Deus diz que lançará no inferno todos os feiticeiros e todos os que têm seguido após os seus caminhos. Jesus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus falou
Não sou Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. E Deus é benigno para aqueles que o invocam e o buscam. Deus é o socorro presente agora, na hora da angústia. Mas porém, Rainha do céu, Senhora, nunca rogará por você após a morte, porque Deus é o socorro presente agora e na hora da morte. Rainha do céu não é socorro nem agora e nem na hora da morte, porque é só Deus que é. E ninguém pode estar no céu senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus. Jesus falou, ninguém mais subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Como que pode haver Rainha do céu? Se Jesus falou que ninguém mais subiu ao céu. Jesus foi o último dos últimos. Nenhum outro depois dele subiu. Ele mesmo afirmou que ninguém mais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Qual que foi aquele que Isaías falou? Que veio, que deixou a glória dos seus anjos, que deixou a sua habitação celestial, ou seja, que deixou o céu e veio como um homem, como um cordeiro, a ser crucificado, a ser morto. Jesus, ou seja, ninguém mais subiu ao céu. Por isso é algo mal diante de Deus rezar aos mortos. E quem são os mortos? José, Pedro, Maria, Santa Aparecida e todos aqueles que são chamados de santos. Não devemos orar aos santos que morreram. Não devemos orar nem aos vivos, mas sim ao Pai que está no céu. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus não está orando, nem está ensinando a orar a Maria, ou aos santos que morreram, ou aos que ainda vão morrer, ou outra criatura que não seja Deus. Jesus está falando em Mateus capítulo 6. Quando vocês forem orar, fala com o Pai. Deus que está em oculto, está em secreto, te ouvirá. Não é Santa Aparecida, Santa Rita, não é a Maria, não é José, não é São Pedro, não. É o Pai que está no céu que te ouvirá. Tome cuidado. Tome cuidado com os espíritos enganadores, com essas entidades enganadoras, pois Jesus anuncia que venham a buscar pela verdade e venham se arrepender da mentira, venham se arrepender dessa idolatria. Isso é idolatria. Isso é um ato de idolatria. Rezar a Senhora Aparecida é um ato de idolatria. Venerar Maria é um ato de idolatria. Buscar aquele dentre os mortos é idolatria. Jesus falou, por que vocês estão me buscando dentre os mortos? Jesus ele perguntou isso, sendo que não está mais ali, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nem a própria pessoa de Jesus, ele permitiu que buscasse ele dentre os mortos. O que dirá buscar outra criatura que já está em sepultura? Mas Jesus fala que ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos, e benigno para com aqueles que o invocam e buscam. Eu só sei que o que há de vir virá, não tardará. E o que há de vir vem, e vem após a morte. Não somente quando Jesus nas nuvens no céu vier para buscar todos os seus escolhidos juntamente, mas também depois da morte, todos comparecerão diante do Senhor. É isso que a Bíblia fala. É isso que está escrito na Santa Palavra de Deus. Em Hebreus 9:27 diz: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a sua morte o juízo. Sabe o que Deus está dizendo? Que após a sua morte você vai ser julgado. E Deus te julgará para te dar a tua morada eterna. E a tua morada eterna, ela pode ser o descanso eterno. Mas se não houver conversão e arrependimento, a tua morada eterna pode ser o lago de fogo e enxofre. Você que escolhe. Ou a tua morada eterna pode ser o lago de fogo e enxofre daqui a alguns instantes, ou a tua morada pode ser o céu de habitação também daqui a alguns instantes. O fôlego de vida é como um vapor que se passa. Ninguém está esperando a morte. As pessoas estão se embebedando, casando-se, dando-se casamento, mas Jesus fala, louco, podem pedir a tua alma ainda nessa noite. E o que você preparou diante de Deus e para quem você
preparou. É uma grande loucura as pessoas estarem buscando os desejos de sua carne, se esquecendo que a sua alma vai ser pedida e você não tem nada preparado para se encontrar com Deus. Você não tem preparado a alma para estar diante do Senhor Deus, para ser julgado diante do Senhor ou para ser salvo diante do Senhor. Jesus chama de louco aqueles que estão vivendo dessa forma, de forma carnal, entregue aos erros, entregue à iniquidade. Jesus chama de louco porque não tem nada preparado com Deus. O fôlego de vida é como um vapor que vai e logo se desvanece, acabou. Aí não adianta mais rezar no túmulo e nem levar um copo de água. Vai adiantar o que uma flor no túmulo? Sendo que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9 que aqueles que morrem não têm parte nenhuma nesse século presente. Não tem parte no que acontece debaixo dos céus e sobre a terra, pois o seu ódio está adormecido e o seu entendimento está adormecido. Ou seja, não tem mais o que se possa fazer, não tem mais participação nessa vida, então não adianta mais rezar pelo morto. Se eles não têm mais parte em coisa alguma, não conseguem enxergar o que acontece, então não adianta levar rosa no túmulo, nem adianta chorar e nem se confessar. Mas antes Jesus fala, busque ao Senhor enquanto está vivo, ou melhor, enquanto se pode encontrar. Busque a Deus em favor dos vivos e não em favor dos mortos. Busque o Deus dos vivos, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é benigno para com aqueles que estão buscando. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O que Isaías queria dizer isso? Quando Isaías falou, busque ao Senhor enquanto está perto, invoque ao Senhor, ou melhor, busque ao Senhor enquanto se pode encontrar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Isaías estava querendo dizer assim, busque a Deus enquanto você está vivo, porque agora você pode encontrar e agora Ele está perto. Deixe os ímpios agora os seus maus caminhos, enquanto Deus pode ser encontrado, enquanto Deus ainda está perto e pode ser encontrado. Mas não vai adiantar na hora da morte, não vai adiantar quando estiver chegando no momento final. Não use um exemplo isolado na Bíblia do ladrão da cruz. Não houve outro depois daquele ladrão da cruz. Aquele ladrão que nós conhecemos hoje como ladrão da cruz, sim, Jesus falou, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Mas você não é o ladrão da cruz, você não está na mesma condição que ele. Nós não temos o mesmo destino. Nem todos têm o mesmo destino, nem todos têm a última oportunidade, o último discurso diante de Deus, o último fôlego de vida diante de Deus, não são todos. Eu fico observando as pessoas falando, eu vou buscar Deus quando eu tiver em mais idade, quando eu ver que já preciso. Só que a Bíblia fala, o que é a vossa vida? Ao invés de dizer, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, toda glória como essa é maligna, disse Jesus. Toda glória como essa, ela provém de Satanás, disse Jesus. O homem não pode colocar e acrescentar nenhum minuto na sua vida, e nem nada ele pode acrescentar. O que dirá ele determinar os tempos e o dia para buscar Deus, sendo que a Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus e basta cada dia o seu próprio mal. A misericórdia do Senhor um dia vai se esgotar. Esse dia pode estar mais próximo do que você imagina. Se segundos, minutos, horas, meses ou anos, não sabemos. Mas sabemos que o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir vem e não tardará. E Deus não tomará o culpado por inocente. Não tomará por culpado os que ouviram a palavra da verdade. E não tomará por inocente, melhor dizendo, aqueles que tiveram a oportunidade e rejeitaram. Como assim no inferno, a Bíblia declara que estava o rico, estava ali pranteando e pedindo misericórdia, estava pedindo a Deus uma gota de água, ou melhor, pedir a Abraão uma gota de água, fala, molha a ponta do dedo na água, me refresca a ponta da língua, porque nesta chama estou atormentado. Mas ele só teve um não como resposta. Ele teve 3 não como resposta quando começa a insistir, fala, envia na terra um dos mortos para falar com meus irmãos, porque estou nesse tormento. Mais uma vez recebe um não como resposta. Fala, você teve a sua recompensa.
Você teve o que você buscou. Você não buscou dinheiro, então agora toma sua recompensa, o inferno. Você não quis agora, deste mundo, os prazeres momentâneos. Você não quis se embebedar, agora toma a sua recompensa. Agora aguenta as dores do inferno. Você não quis viver uma vida carnal, entregue aos desejos do seu coração. Então agora toma sua recompensa. Lázaro, pelo menos só tinha chaga, mas esse já estava à porta todos os dias. Segundo a Bíblia, na porta do rico, o homem chamado Lázaro. Só que, porém, Lázaro teve o amparo quando desceu à sepultura. Lázaro era um servo de Deus, o rico era mais escarnecedor, que aproveitava todos os dias loucamente, desesperadamente pelo pecado. Talvez gostava de desfrutar dos drinks, das bebidas alcoólicas todo dia, não sabemos, mas sabemos que viveu na sua luxúria, rejeitou os mandamentos de Deus. Esse é o destino de todos aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quer ouvir, que ouça. Os elementos arqueiros se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo a Pedro 3, vai, O que adianta ouvir música de rap que fala de Deus se as palavras de Deus que foram pregadas não ouviram? Se as palavras de Deus que foram anunciadas no decorrer da vida não fizeram questão? Tá ali ouvindo rap ali, os mesmos que vieram aqui me confrontar ali. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia, quem quiser ter misericórdia. Pai seja convosco, irmãos.